Parte 1 de 10. No silêncio opressor da sala de conferências do Hospital St. Mary's, 100 médicos de renome debatiam-se a encontrar solução para o caso mais enigmático que aquele centro médico já vira. Há 3 semanas, uma garotinha de 8 anos dormia num coma profundo no leito 304, sem razão aparente, sem resposta a exames neurológicos, exames de sangue, ressonâncias magnéticas. Era como se seu corpo simplesmente tivesse se recusado a viver. Então, no auge do desespero, uma voz inesperada se ergueu. Amelia Johnson, 14 anos, filha da mulher de limpeza do hospital, levantou a mão. O coração dela disparou ao perceber o peso do silêncio que se seguiu, tão denso que era possível escutar o próprio pulso e quando nas têmporas. Com todo o respeito, doutores, disse Amelia, com a voz clara cortando o ar carregado da sala, vocês estão procurando onde não devem. Dr. Richardson, chefe do Departamento de Neurologia e Orgulho da Medicina Americana, quase se engasgou com o gole de café. Ali estava uma menina negra, filha de uma faxineira, interrompendo uma consulta de emergência sobre a paciente mais misteriosa da história do hospital. Menina, a senhora não deveria estar aqui, rosnou Dr. Peterson, renomado cardiologista, sem sequer erguer os olhos dos apontamentos. Cadê sua mãe? Ela devia estar limpando os corredores, não atrapalhando especialistas que tentam salvar uma vida. Amelia não recuou. Aquele hospital era seu segundo lar. Ela crescera em turnos duplos, observando cada procedimento, cada termos médico, enquanto a mãe, Linda, varria corredores noite adentro para sustentar as duas. O que aqueles doutores ignoravam era que Amelia tinha QI de 180 em memória fotográfica, descoberta aos 10 anos, quando corrigiu, sem querer, o cálculo de dose que ouviu num corredor. A paciente não sofre de nenhuma condição neurológica, continuou Amelia, desafiando o tom condescendente. Ela tem intoxicação por chumbo, grave e crônica. O riso que varreu a sala foi unânime, cruel. Dr. Martínez, toxicologista de renome, balançou a cabeça, descrente. Jovem, já testamos para chumbo. 3 exames deram negativo. Vocês testaram o sangue, ela retrucou, com calma. Mas não testaram o tecido ósseo. O chumbo se deposita nos ossos em exposições longas e intermitentes. Os sintomas dela, convulsões atípicas, perda gradual de consciência, resistência a anticonvulsivantes, são clássicos de intoxicação crônica por chumbo com redistribuição óssea. O silêncio voltou, mas agora era diferente, não havia mais deboche, apenas o peso de quem percebe que pode estar diante de algo revolucionário. Dr. Richardson ajeitou os óculos, claramente incomodado por receber lições de uma adolescente. E de onde você tirou essa teoria absurda? Perguntou, numa mistura de irritação e curiosidade. Do Google? Não, senhor. Do A Reasons Pediatric Environmental Toxicology, 5ª edição, páginas 347 a 392, respondeu Amelia, sem hesitar. E de doutoras os olhos do Dr. Richardson arregalaram-se ao ler o nome de Nakamura, artigos sobre a redistribuição de metais pesados em períodos de estresse fisiológico, publicados no Journal of Environmental Health entre 2018 e 2022. Textos tão sofisticados que nem todos os toxicologistas dominavam por completo. Isso é impossível, murmurou a Dr. Martínez, franzindo a testa. Uma garota de 14 anos não teria nem como chegar a essa bibliografia. Amelia sorriu com dignidade. Tirou do bolso um crachá de visitante da biblioteca médica da universidade. Eu tenho acesso, disse ela, com a voz firme. Estou estudando aqui há 4 anos, enquanto minha mãe limpa estes corredores. Ninguém nunca desconfiou da minha presença porque, bem, aparentemente sou invisível para vocês. O silêncio que se seguiu foi carregado de constrangimento e surpresa, e naquele instante Amelia permaneceu de pé como alguém que aprendeu a transformar o desprezo em impulso. Se você está gostando desta história sobre uma mente brilhante sendo subestimada, não deixe de seguir o canal para descobrir como essa garota estava prestes a revolucionar não só um diagnóstico, mas toda a hierarquia de um dos hospitais mais renomados do país. Dr. Martínez cruzou os braços, exibindo uma superioridade quase palpável. A sua certificação de Harvard pairava no ar. Minha jovem, você acabou de citar uma literatura que me levou anos para dominar. Está querendo me convencer de que uma adolescente negra, filha de faxineira, possui conhecimento médico equivalente ao meu? Não equivalente, respondeu Amelia, num tom tão calmo que fez vários colegas recuarem involuntariamente. Superior. Enquanto vocês se agarram a protocolos decorados, eu aprendo observando pacientes reais há 4 anos. O silêncio novamente se quebrou com a gargalhada histérica do Dr. Peterson. Observar pacientes. Menina, você não tem licença, não tem supervisão, não tem nada que lhe dê autoridade para opinar em medicina. Eu tenho olhos, retrucou Amelia sem hesitar, e uma memória que não esquece detalhes que vocês descartam porque não se encaixam no diagnóstico pré-concebido. Então, com a voz firme, ela chamou a atenção para as anotações que havia feito. Dr. Richardson, há 3 semanas,
Quando admitiram o paciente, o senhor pediu uma ressonância suspeitando de um tumor cerebral. Lembra o que disse quando os exames não mostraram nada? Interessante. Os sintomas sugerem uma massa intracraniana, mas não há evidências nos testes. E logo depois mudou para epilepsia idiopática. O neurologista se remexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Não vejo onde isso leva. E a senhora, Dr. Martínez, descartou envenenamento porque as primeiras análises de sangue deram negativas. Não investigaram o histórico ambiental da criança. Como poderia saber? Ousou interromper a toxicologista. Porque eu estava ali, limpando o chão ao lado da minha mãe, enquanto vocês discutiam o caso no corredor, tratando pacientes como se fossem enigmas acadêmicos, e não seres humanos. A voz de Amelia subiu um tom, misturando dor e indignação, fruto de anos de invisibilidade forçada. Dr. Richardson bateu com o punho na mesa, rompendo a tensão. Basta, vociferou ele. E naquele momento o ar da sala pareceu rachar, anunciando que nada jamais seria igual. Amelia rompeu na sala de conferências como um vendaval contido. Não vou aceitar ser questionada por uma menor sem a mais mínima credencial. As máscaras dos médicos à sua volta quase caíram. Credenciais, retrucou ela, com um riso amargo. Passei mais consultas médicas nestes últimos 4 anos do que muitos de vocês por aí. Enquanto vocês desfilam em restaurantes caros, gabando-se de casos como troféus intelectuais, eu me sento aqui, absorvendo cada palavra, cada decisão, cada erro. Nesse instante, a porta se abriu com estardalhaço e Linda Johnson surgiu, ainda segurando o rodo da limpeza. O pânico estampado no rosto denunciava que sua filha desaparecera do ponto onde deveria estar. Amelia, o que você está fazendo aqui? A voz de Linda tremia entre o alívio e o medo. Ela sabia que a garota era um prodígio, mas também conhecia o risco de uma menina negra enfrentando autoridades brancas com poder. Mãe, eles preferem ver essa criança morrer de orgulho do que admitir que uma simples faxineira e sua filha têm a solução que eles não conseguem encontrar, respondeu Amelia, sem desviar o olhar dos médicos. O Dr. Martínez a fulminou com o olhar. Sra. Johnson, controle sua filha. Esta é uma reunião médica de emergência, não um parquinho. Linda endireitou-se, transformando décadas de humilhação em dignidade maternal. Com todo o respeito, doutor, minha filha tem QI 180, disse, firme. Diagnóstico do próprio departamento de psicologia desta instituição, quando ela tinha 10 anos. Talvez seja melhor ouvirem alguém com QI 180 em vez de menosprezá-lo. O Dr. Peterson soltou uma gargalhada cruel. E eu sou a reencarnação de Albert Einstein. Foi aí que Amelia decidiu mostrar quem ela realmente era. Dr. Peterson, começou em tom gelado, cardiologista formado em Johns Hopkins em 2003, atualmente respondendo a processo por negligência médica no caso Miller vs. St. Mary's Hospital, processo número 2023 CV 4479, onde você deixou de diagnosticar uma obstrução arterial em paciente de 45 anos, resultando em infarto fatal. A cor esvaiu-se do rosto do cardiologista. Onde você conseguiu essas informações? Registros públicos. Ela não hesitou. Também sei que sua licença foi suspensa por 30 dias no ano passado, por prescrição indevida de substâncias controladas. Em seguida, Amelia se voltou para os demais, cujas expressões de escárnio já davam lugar ao choque e à apreensão. Dr. Martínez, sua pesquisa em toxicologia ambiental foi rejeitada 3 vezes pelo Journal of Environmental Medicine nos últimos 2 anos, por metodologia duvidosa e viés de confirmação. E Dr. Richardson, seu índice de diagnósticos corretos em casos neurológicos complexos está 23% abaixo da média nacional, conforme relatório interno de 2022. Ali, na penumbra daquela sala, fez-se um silêncio ensurdecedor. Cada médico contagiado pelo medo de quem, afinal, aquela adolescente tinha sido, observando-os em silêncio anos a fio, colhendo seus erros, fraquezas e fracassos. Vocês me subestimaram, disse Amelia, a voz baixa mas carregada de uma autoridade que nenhum diploma poderia conceder. Viram apenas uma garota negra e supuseram incompetência. Mas eu vi vocês, cada gesto por trás desses jalecos brancos e títulos pomposos. Dr. Richardson levantou-se num salto, o rosto em chamas. Segurança. Quero essa família retirada imediatamente, e uma investigação completa acerca do suposto vazamento de informações confidenciais. Não houve vazamento, interrompeu Amelia com calma gelada. Foram conversas nos corredores, comentários no elevador, falas em voz alta na frente de quem vocês acham invisível. Vocês tratam as funcionárias da limpeza como parte do mobiliário. Linda apertou o ombro da filha, o orgulho misturado ao medo estampado no rosto. Sabia que Amelia tinha razão, mas também conhecia os riscos terríveis de desafiar aquele poder médico. Dr. Martínez recobrou o semblante frio e calculista. Muito bem, jovem prodígio.
Se é tão brilhante, então prove, mostre de uma vez por todas que a paciente está com intoxicação por chumbo. E se estiver errada, exijo que você e sua mãe sejam banidas deste hospital. Um sorriso quase misterioso brotou no rosto de Amelia, como se ela guardasse segredos que nenhum desses doutores podia imaginar. Segredos observados e decorados nas horas em que foi tratada como sombra pelos corredores do hospital mais prestigiado do país. Dr. Martínez, começou Amelia, a confiança fazendo alguns médicos recuarem involuntariamente, vocês não sabem apenas o que identifico. Já descobri a origem precisa da contaminação e porque seus exames falharam em detectá-la até agora. Origem da contaminação. Dr. Richardson deixou escapar uma gargalhada amarga. Menina, isso é teoria da conspiração só para ganhar atenção. Mas Amelia mal o escutava. Seu olhar percorria a sala, capturando detalhes minuciosos, o copo de café sempre na mesma posição na mesa do Dr. Peterson, a caneta Mont Blanc e a Dr. Martínez rodopiava nervosamente entre os dedos, o ato de ajustar os óculos do Dr. Richardson sempre que mentia. Mãe, sussurrou Amelia à Linda, os olhos faiscando de urgência, precisamos ir à ala pediátrica. Agora. Linda hesitou, o olhar oscilando entre a filha e os médicos, cujas expressões se tornavam cada vez mais hostis. 5 minutos, insistiu Amelia, firme. Me deem 5 minutos e provarei que esses doutores estão matando aquela criança por pura incompetência. Dr. Martínez ergueu-se novamente, a paciência esgotada. Não admito mais esse teatro. Segurança. Foi então que uma voz inesperada cortou o ambiente carregado de tensão. Esperem. Doutor. Michael Shun, jovem residente asiático-americano, até então calado em um canto da sala, deu um passo à frente. Dr. Martínez, com todo o respeito, a paciente citou estudos específicos dos quais poucos aqui têm conhecimento. A voz de Martínez carregava uma ameaça velada. Sugiro que não coloque sua carreira em risco defendendo as teorias de uma adolescente. Shun esboçou um sorriso amargo. Minha carreira. 3 semanas atrás sugeri exames para intoxicação por metais pesados nessa mesma paciente. O senhor rejeitou minha proposta, dizendo que eu era jovem demais para entender casos complexos. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Amelia, observando, reconheceu no rosto de Shun o mesmo desprezo velado que ela mesma enfrentara ao longo dos anos. Com a postura mudada, Amelia falou com voz serena, o Dr. Shun está certo, mas ele não sabia onde procurar porque ninguém aqui investigou a verdadeira história ambiental da menina. Os médicos se entreolharam, surpresos. Vocês perguntaram sobre a casa, produtos de limpeza, a escola, mas ignoraram o que ela faz no tempo livre. Dr. Peterson, ainda condescendente, perguntou, e o que uma menina de 8 anos poderia fazer para causar intoxicação por chumbo? Pintura em cerâmica. Amelia explicou que a garota frequentava 3 tardes por semana um ateliê no porão do prédio onde mora, um edifício de 1952, reformado em 2019 sem a remoção adequada de tintas à base de chumbo. Martínez franziu o senho. Como você descobriu isso? Porque eu perguntei. Enquanto eles discutiam teorias abstratas, ela conversou com a mãe no corredor e descobriu que as tintas eram compradas de fornecedores duvidosos. Shun, agora atento, anotava cada detalhe, exposição intermitente, ambiente mal ventilado, partículas no ar. Exato. Amelia continuou. Ela só começou a frequentar o estúdio 4 meses atrás. As convulsões começaram 3 meses e meio atrás. Esse padrão de exposição coincide perfeitamente com a liberação de chumbo dos ossos durante períodos de estresse fisiológico, como o crescimento acelerado das crianças. No canto, Linda, a mãe, assistia com orgulho e temor, admirando a filha brilhante, mas apavorada ao ver toda a informação reunida em evidências enquanto passava as tardes limpando corredores. É pura especulação, retrucou Dr. Richardson, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Não há provas. Amelia sorriu, um sorriso forjado em anos de observação silenciosa e preparação meticulosa. Dr. Richardson, há 15 dias o senhor pediu um exame de sangue de rotina, incluindo painel metabólico básico. Recorda o resultado? Ele respondeu, hesitante, normal. Normal, exceto por um detalhe que o senhor deixou passar despercebido, a frase icou na sala, anunciando que a verdade, enfim, estava prestes a vir à tona. Amelia retirou um caderninho miúdo do bolso, as páginas repletas de anotações minuciosamente rabiscadas. Nível de ferro sérico, 180 microgramas por decilitro. O limiar superior normal é 175. Para quem não olhasse com atenção, aquela diferença era quase irrelevante. Mas o Dr. Shen franziu a testa. Isso, isoladamente, não indica nada. Exato, concordou Amelia. Mas, somado a um ligeiro aumento de proteína C reativa, à discreta queda de hemoglobina, aqui é onde vocês passaram batido, a leve microcitose classificada como variação normal só porque estava no limite,
forma-se um padrão clássico de envenenamento crônico por chumbo em estágio inicial. O silêncio se instalou na sala. Todos os médicos, com décadas de experiência, se inclinaram para ouvi-la. Amelia prosseguiu, com uma autoridade que parecia ecoar nas paredes estéreis: cada um desses valores, isolados, cai dentro da normalidade. Mas, juntos, gritam uma só coisa: chumbo no organismo. Vocês nunca conectaram os pontos porque procuravam sintomas dramáticos, não sutilezas que só quem observa com cuidado notaria. O Dr. Martínez tentou retomar o controle. Mesmo admitindo sua hipótese, e ainda é grande suposição, não explica porque os testes diretos para chumbo deram negativo. Porque vocês testaram no momento errado do ciclo, respondeu Amelia, com a paciência de quem já esperava essa objeção. O chumbo se mobiliza dos ossos em períodos de estresse metabólico. As crises dessa menina sempre vêm após jejuns prolongados ou esforço físico intenso. É aí que o metal armazenado se solta na corrente sanguínea. Agora era o Dr. Shen quem rabiscava freneticamente. Redistribuição episódica explicaria a oscilação dos níveis sanguíneos. Exatamente, exclamou Amelia. E o que vocês não querem ouvir, não é só essa garota. Há pelo menos 12 crianças naquele edifício que frequentam o mesmo ateliê de arte. 12 famílias que vocês talvez estejam deixando descobertas enquanto protegem seus próprios egos. A gravidade da constatação pairou como uma bomba silenciosa. Se Amelia estivesse certa, não se tratava apenas de um diagnóstico equivocado, mas de uma crise de saúde pública ignorada há meses. Linda quebrou o silêncio. Amelia, como descobriu tudo isso? Porque eu escuto, respondeu ela, com simplicidade. Nos últimos 4 anos, enquanto me tratavam como parte da mobília, absorvi cada conversa, cada caso, cada erro. Aprendi que a verdadeira medicina não está em livros ou diplomas, mas na atenção aos detalhes que vocês consideram irrelevantes. O Dr. Richardson, visivelmente abalado, sussurrou: mesmo que tudo esteja correto, você ainda é menor de idade. Não pode exercer medicina. Não estou exercendo medicina, disse Amelia, com calma. Estou exercendo observação, algo que vocês esqueceram enquanto tentavam impressionar uns aos outros. Então ela sacou sua carta final. Dr. Shen, você tem acesso ao sistema de prontuários do hospital? Tenho. Então pesquise as internações pediátricas dos últimos 6 meses com sintomas neurológicos inexplicáveis em crianças do centro da cidade. Mas filtre endereços num raio de 2 quadras da Riverside Towers. Shen hesitou, trocando olhares com os colegas. Os próximos passos seriam decisivos. Martínez fez um gesto impaciente. Então? Quando não aparecer nada, a gente finalmente acaba com esse circo. Enquanto o Dr. Shun tamborilava no teclado, Amelia mantinha a expressão serena, mas Linda via a tensão nos ombros da filha. Anos de preparação, de observação silenciosa, de ser subestimada, tudo culminava ali. Meu Deus, murmurou o Dr. Shun, pálido. São 7 casos, 7 crianças com sintomas neurológicos inexplicáveis, todas morando num raio de 3 quarteirões de Riverside Towers. O silêncio que se seguiu soou como um estilhaçar de certezas médicas e egos derrotados pela lógica implacável de uma adolescente que transformara anos de invisibilidade numa educação que nenhuma faculdade ofereceria. Foi então que todos perceberam: Amelia não havia identificado apenas um caso isolado. Ela havia desmascarado uma epidemia que a medicina formal se recusara a enxergar. 7 casos, repetiu a doutora Martínez, a voz falhando. Mas isso não prova nada, doutora Shun, interrompeu Amelia, ignorando-a por completo. Pode verificar se alguma dessas crianças participa de atividades artísticas regulares. Programas comunitários de arte ou oficinas de cerâmica, por exemplo. A tensão cresceu enquanto o Dr. Shun digitava. Cada clique soava como um tiro no ambiente carregado de expectativa. A cor sumira do rosto de Martínez. O Dr. Richardson segurava a mesa como se quisesse impedir o chão de desaparecer sob seus pés. Meu Deus, repetiu Shun, a voz trêmula. Todas as 7 crianças estão inscritas no programa Arte para Todos, no Centro Comunitário Riverside. É o mesmo programa que nossa paciente frequenta. Naquele instante, Amelia enfim revelou o que planejara durante 4 anos de análise silenciosa. Tirou do bolso um segundo caderno, mais grosso que o primeiro, repleto de mapas, horários, endereços e dados coltados com precisão cirúrgica. Dr. Richardson, há 6 meses a senhora tratou Emma Rodrigues, de 7 anos, por epilepsia idiopática. Disse aos pais que era genética e incurável, lembra? Amelia folheou até a página exata. Emma mora na Maple Street, número 847. Vai ao ateliê às terças e quintas. As convulsões começaram 3 semanas após sua primeira visita. Como conseguiu saber isso? Gaguejou o Dr. Richardson. Conversei com a mãe dela, explicou Amelia, com calma inquietante.
Enquanto você prescrevia remédios caros sem resposta, eu fiz o que deveria ter sido feito, perguntei sobre a vida real da criança. Ela virou a página. Tommy Martinez, 6 anos. Doutora Martinez, o senhor diagnosticou transtorno neurológico de origem desconhecida e receitou de pacote, que custava $300 por mês à família, sem nenhum resultado. Tommy mora na Oak Avenue, 523, e participa do Arte para Todos às segundas e quartas. O rosto de Martinez ficou cinza. Você não tem, começou a doutora Martinez, mas Amelia não lhe deu chance. Jessica Wong, 9 anos, continuou, impiedosa, folheando outra vez, pronta para expor o próximo fragmento dessa trama que a medicina teimava em ignorar. A sala de conferências do hospital mais prestigiado da cidade reverberava um silêncio pesado quando a doutora Peterson se levantou de repente, indignada. Isso é invasão de privacidade. Vocês não têm o direito de acessar informações médicas. Amelia manteve-se serena, e a calma em sua voz fez alguns médicos recuarem. Eu não preciso dos prontuários internos, respondeu ela. Basta conversar com as famílias que vocês abandonaram depois de fracassar em curar seus filhos. Sentada em um canto, Linda observava a filha com um misto de pavor e admiração. Só agora compreendia que Amelia não vinha simplesmente estudando medicina, estava montando um caso contra aquele hospital, o mesmo que sugerir a cirurgia exploratória no coração de uma menina para explicar arritmias misteriosas. Os pais daquela criança quase venderam a casa para bancar o procedimento. A doutora Shun ajeitou os óculos e assentiu, intrigada. Amelia, faz um favor. Liga para o Departamento de Saúde Pública e comunica um possível envenenamento em massa. Use os dados que você mesma encontrou. O protesto da doutora Martinez soou mais alto do que ela pretendia. Não podemos criar pânico desnecessário com as teorias de uma menor. Foi então que Amelia sorriu, um sorriso carregado de anos de humilhação, agora convertido em poder. Doutora Martinez, a senhora está preocupada com pânico desnecessário ou com o fato de 7 famílias poderem processar este hospital por negligência quando souberem que uma garota de 14 anos diagnosticou em 15 minutos o que vocês não viram em meses. O estalo do silêncio foi quase ensurdecedor. Cada médico na sala pressentiu a gravidade da situação. Não se tratava apenas de um erro de diagnóstico, mas de um colapso profissional e potencialmente legal. Amelia ergueu o bloco de anotações e abriu uma terceira seção. Eu já contatei o Departamento de Saúde Pública há 3 dias. As palavras ecoaram como detonações. Isso é impossível, murmurou o Dr. Richardson. Com movimentos precisos, Amelia tirou do bolso um gravador. Conversa com a inspetora Sarah Shun, sem parentesco com a doutora Shun, do Departamento de Saúde, gravada há 3 dias, com autorização. Apertou o play. No ambiente silencioso, sobressaía a voz oficial da inspetora, SRTA Johnson, com base nas informações recebidas, iniciamos uma investigação imediata. Se sua análise estiver correta, enfrentaremos uma emergência de saúde pública que pode afetar dezenas de crianças. Amelia desligou o aparelho. Ela chega em 2 horas, acompanhada de toda a equipe de investigação. Pediu que eu apontasse cada profissional responsável pelos casos que identifiquei. A doutora Martinez tremia visivelmente. Você planejou tudo isso? Não planejei, corrigiu Amelia. Eu observei. Durante 4 anos, acompanhei cada falha, paciente após paciente, enquanto vocês protegiam egos em vez de ouvir de verdade. Quando notei um padrão que passou despercebido por vocês, decidi agir. O Dr. Peterson afundou na cadeira, sentindo a realidade lhe cair como um martelo. Amelia, então, olhou para ele com frieza. Se estivermos errados, ainda assim, 7 crianças, Dr. Peterson. Naquele momento, todo o poder parecia ter mudado de mãos. 7 crianças estiveram à beira de um dano neurológico irreversível, tudo porque vocês escolheram a arrogância em vez da curiosidade. Então, Amelia tirou sua última carta da manga. Dr. Shun, consegue acessar o sistema de química do laboratório? Perguntou, a voz firme. Preciso saber se, nas últimas 3 semanas, algum exame de sangue foi analisado por espectrometria atômica em vez do método colorimétrico padrão. O Dr. Shun digitou com os dedos trêmulos. Não, nenhum. Exato, completou Amelia, com paciência cirúrgica. O método colorimétrico é até 40% menos sensível para detectar níveis baixos de chumbo orgânico, especialmente aquele proveniente de tintas falsificadas em ambientes mal ventilados. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Cada um dos médicos ali presentes assimilava que uma adolescente não só havia descoberto o problema que eles ignoraram, mas também previra todas as suas defesas e as escancarara. Ainda há mais, disse Amelia, agora falando com a autoridade capaz de fazer veteranos de décadas se sentirem estudantes. Dr. Richardson, Dr. Peterson, Dr. Martinez, vocês supõem que eu seja apenas uma garota inteligente com sorte.
Mas o que não sabem é que, 3 meses atrás, enviei meu portfólio acadêmico à Harvard Medical School. Ontem, recebi a resposta. Linda apertou a mão da filha, percebendo que aquela história tomaria um rumo que jamais imaginara. Amelia então pegou do bolso um envelope oficial com o logo de Harvard. Admissão antecipada, bolsa integral para começar aos 16 anos, anunciou, erguendo o selo lacrado. O comitê ficou particularmente impressionado com minha pesquisa independente sobre diagnóstico diferencial em populações pediátricas carentes. Dr. Martínez quase desmaiou. Harvard? Você vai estudar lá? Murmurou. Na verdade, respondeu Amelia com um sorriso que carregava anos de determinação silenciosa, vou para o lugar onde Harvard me considera qualificada até para ensinar. Parte da minha admissão inclui um programa conjunto de pesquisa com um departamento de toxicologia pediátrica. O ar ficou mais pesado, hierarquias se desfazendo, certezas ruindo. Uma adolescente negra, filha de uma empregada doméstica, não apenas expusera às falhas dos médicos mais renomados da cidade, mas provara ter autoridade maior que a deles no próprio ofício. Dr. Richardson respirou fundo e fez sua última jogada desesperada. Mesmo admitindo tudo isso, você violou protocolos e invadiu a privacidade médica. Não violei nada, interrompeu Amelia, serena. Conversei com famílias que vocês abandonaram, usei apenas informações públicas e identifiquei um padrão que qualquer médico competente deveria ter enxergado. Nesse instante, a porta se abriu. Entrou a inspetora Shun, acompanhada de 2 assistentes carregando equipamentos de teste. Sra. Johnson, anunciou a inspetora, profissional, estamos prontos para iniciar a investigação. Pode-nos conduzir ao paciente índice. Amelia ergueu o queixo e lançou um olhar decidido aos médicos reunidos. A hora da verdade chegara. Richardson empalideceu visivelmente. A doutora Martínez agarrou-se à beirada da mesa, como se o mundo ao seu redor estivesse desabando, enquanto o Dr. Peterson fitava as próprias mãos, incrédulo. Foi nesse instante que Amelia ergueu a voz, com uma compostura surpreendente para sua idade. Inspetor Shun, ela começou, o tom firme transbordando uma autoridade conquistada a pulso, antes de irmos ver o paciente, há algo que esses médicos precisam ouvir. Ela se voltou para Linda, que assentiu com um misto de orgulho e apreensão. Foi então que Amelia deixou escapar toda a dor acumulada ao longo de 4 anos. Vocês me trataram como se eu fosse invisível. Conversavam sobre casos na minha frente como se eu fosse parte da mobília. Fizeram piadas sobre minha mãe, nossa condição social, nosso lugar neste hospital. Nunca imaginaram que uma garota negra e pobre pudesse não só entender medicina, mas dominá-la melhor que vocês. Essa arrogância, continuou, a voz vibrando de força, quase custou a vida de 8 crianças. O silêncio na sala foi tão pesado que cada palavra de Amelia soou como um verdito. Eles não haviam sido corrigidos por uma paciente, haviam sido expostos por alguém que tinham subestimado completamente. Antes de conduzirem o inspetor até a enfermaria onde a menina já diagnosticada por ela aguardava a internação, permaneceu no ar apenas aquela pergunta: como um sistema que se orgulha de valorizar conhecimento e competência permitiu que seus próprios guardiões falhassem tão espetacularmente ao reconhecer o gênio disfarçado de aparente inferioridade? 2 anos depois, Amelia percorria os corredores de Harvard como a pesquisadora mais jovem da história do programa de toxicologia pediátrica. No St. Mary's, suas diretrizes integradas de diagnóstico já haviam salvado dezenas de crianças. A doutora Martínez perdeu o registro após a investigação que revelou negligência sistemática. Richardson foi demitido quando outras famílias processaram o hospital. Peterson declarou falência em meio ao pagamento de indenizações. Linda, agora à frente do programa de educação médica comunitária criado por Amelia, sussurrou, emocionada, ao ver a filha receber o prêmio de jovem cientista do ano. Tenho tanto orgulho de você. O inspetor Shun, promovido a chefe de departamento, assistia em reverência. Amelia subiu ao palco para agradecer, lembrando-se das palavras da mãe: conhecimento sem compaixão é apenas ego disfarçado. E acrescentou: a arrogância é cega, mas a humildade enxerga verdades que nenhum título ensina. Gênio não tem cor, classe ou idade. Só precisa de quem esteja disposto a aprender. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal para conhecer outras jornadas onde o verdadeiro saber vence o preconceito e transforma a injustiça em revolução.